Na faculdade de marketing, uma das primeiras coisas que se aprende é sobre os 4 P's de marketing: produto, praça, promoção e preço, amplamente difundidos por Philip Kotler. Só que, quando a gente chega no preço, muita gente pensa que é sobre fazer uma conta simples. Quanto custou produzir aquilo, adiciona uma margem e pronto. Só que não é exatamente assim, porque custo e valor são coisas completamente diferentes. Custo está relacionado a quanto aquela empresa gastou para produzir aquele produto ou prestar aquele serviço, e valor é o quanto uma pessoa acha que aquilo vale, o quanto ela atribui valor àquilo. E isso varia do público com quem você está conversando. Vamos de exemplo? Um cafezinho. Amo. No supermercado, um pacote pode custar um pouco mais de R$ 20. No aeroporto, um copinho chinfrim pode custar uns 18. Numa cafeteria gourmet, uma xícara pode passar dos R$ 30 e você ainda vai ter que servir, já viu essa moda nova, né? E na casa da sua mãe ou da sua avó? Aquele cafezinho com cheiro de amor tem um valor inestimável, mas não vai te custar nada. Então por que que o preço do café muda tanto? Porque o valor nunca esteve sobre o preço do café em si, mas sim na relação que as pessoas constroem com aquele produto. O meu melhor amigo não gasta R$ 1 com café. De manhã ele só precisa da coquinha zero dele, um pão com presunto e pronto. Mas eu posso pensar em muitas grandes amigas me colocando nesse pacote que gosta de gastar alguns bons reais para ter um momentinho gostoso ali com aquele fruto dos deuses que é um café. Talvez não seja nem sobre o líquido em si, mas sim sobre o tempo que você gasta tomando ele. Seja sozinho para colocar seus pensamentos em ordem, seja acompanhado de uma pessoa especial, trocando um bom dedo de prosa. Se duas pessoas atribuem valores tão diferentes a um mesmo produto, será que o dinheiro mede o mesmo preço das coisas? E se a nossa relação com o dinheiro dissesse muito mais sobre como nós enxergamos a nós mesmos do que sobre o dinheiro em si? Olá! Bem-vindo à sua sessão semanal de terapia astral. Por aqui a gente conta histórias reais da vida na Terra com um ponto de vista do céu. Bora para a sessão de hoje? Já perceberam que o papo é sobre dinheiro, né? Mas não é só sobre isso exatamente. A gente também vai falar sobre o valor das coisas, o que a gente valoriza nessa vida como ser humano. Na astrologia, a gente olha para esses assuntos pensando em três casas diferentes. A casa 2, que fala sobre o seu salário, recursos, bens materiais ganhados diretamente, o que é meu. A casa 8, que fala de recursos compartilhados, heranças, bônus, comissões, impostos, bancos, o que é nosso. E a casa 5, que não necessariamente fala sobre recursos financeiros, mas sim sobre o nosso lado criativo, as nossas paixões, os nossos hobbies, as coisas que despertam o que a nossa criança interior valorizava e gostava de fazer. Eu cresci ouvindo duas coisas dos meus pais. Do meu pai, sempre que a gente pedia alguma coisa com um custo mais elevado, ele falava: "A gente não tem dinheiro para isso". E da minha mãe, eu sempre ouvi: "Trabalhe, estude e não dependa de ninguém". Acho que dá para imaginar o porquê, né? Do meu pai, eu aprendi que o dinheiro era escasso. Não porque a gente passasse por dificuldades financeiras ou porque ele era um vilão, mas acho que a maioria dos pais tendiam a ensinar sobre a vida financeira para os filhos desse jeito. É difícil a educação financeira chegar nas pessoas no momento certo, né, isso devia vir lá no ensino fundamental. E da minha mãe, eu aprendi que autonomia financeira me traria liberdade. Então lá fui eu, trabalhar para ganhar o meu dinheiro e poder comprar minhas coisinhas, sem ninguém me falar que não tinha dinheiro para isso. Tanto na minha jornada com a comunicação quanto na astrologia, eu passei por certas questões envolvendo a valorização do meu trabalho, quanto eu devia cobrar por aquele serviço que eu estava prestando. No marketing, eu comentei em episódios anteriores sobre todas as mudanças que eu fiz nessa área da minha vida, sempre me colocando num lugar de aceitar ganhar menos para aprender um pouco mais e me tornar uma profissional mais completa no longo prazo. Eu abri a mão de me posicionar um pouco em relação ao quanto eu achava que eu devia estar cobrando. Na astrologia, a história foi mais ou menos assim. Eu comecei a ler mapas astrais quando eu estava no primeiro semestre da faculdade de marketing em São Paulo. Na época, eu trabalhava na empresa júnior do curso, era um trabalho voluntário, não tinha salário. Meus pais arcavam com os custos do meu aluguel, e do que mais eu precisava para viver em São Paulo. Muito obrigada, pai e mãe. Ainda espero poder retribuir muito tudo que vocês fizeram para mim. Até que chegou um dia em que eu não tinha um puto no bolso, não queria pedir dinheiro para meus pais e tinha umas coisinhas que eu queria fazer, que eu queria comprar. Já tinha uns 8 meses que eu estava estudando astrologia por conta própria, desde a época do cursinho, antes de passar na faculdade, né. Então, eu pensei: "E se eu divulgasse que eu leio mapa astral?
Vai que alguém se interessasse por aquilo do mesmo jeito que eu interessei quando eu vi essa palavra pela primeira vez. E aí eu entrei no Facebook, em uns grupos de freelance que tinha lá, acho que foram 4 grupos diferentes em que eu publiquei um textinho super simples, não fiz nenhuma artezinha, falando que eu faria leitura de mapas astrais e pasmem, eu cobrei R$ 25 nas primeiras consultas. Já no primeiro dia, apareceram 4 leituras para fazer, e logo de cara eu aprendi que não se fazem mais de 2 leituras num dia, porque é muita energia envolvida. Mas no fim das contas, acabei conseguindo atender as 4 pessoas e acabei o dia com R$ 100 no bolso. Isso foi em 2017. E já no meu primeiro dia como astróloga, a vida começou assim, com muitos clientes que nunca mais pararam de chegar depois disso, graças a Deus. O esforço que eu tinha que fazer para as pessoas chegarem até mim era quase mínimo. Nos primeiros anos, nem no meu Instagram pessoal eu não divulgava nada. Eu nunca tive um perfil dedicado a falar sobre o meu trabalho como astróloga. Vez ou outra, quando eu passei a me sentir confortável, eu postava um stories ou outro falando sobre isso, mas nunca foi uma coisa que eu fizesse com recorrência. Os próprios clientes que eu atendia acabavam contando para suas próprias redes de contato e essas pessoas chegavam até mim. É o boca a boca, né? O melhor do marketing que você pode ter. As pessoas vendem para você não precisa vender. Com o tempo, eu fui percebendo que aquilo tinha um valor para as pessoas muito maior do que eu estava cobrando. E ao longo dos anos eu fui aumentando esse preço, mas nunca de uma forma exacerbada. Eu sempre tive uma certa limitação interna para aumentar de forma muito abrupta esse preço, como eu via sendo praticado no mercado. Existem profissionais que cobram R$ 1.600 por uma leitura de mapa astral. Em 9 anos trabalhando como astróloga, o maior valor que eu já cheguei a cobrar foi de R$ 450 por uma consulta super completa que vem seu mapa astral, revolução solar do seu último aniversário, do seu próximo aniversário e os seus trânsitos astrológicos. Ah, e nas revoluções solares, na próxima, você pode me dar até 3 lugares diferentes de onde você vai passar o seu aniversário para eu analisar onde fica melhor para você ir. Tá barato, né? E detalhe, minhas consultas duram 2 horas. As consultas que eu já fiz no mercado com bons profissionais, geralmente em torno de 1 hora, eles não te deixam falar. Eu gosto de deixar as pessoas falarem, elas te dão contexto, elas precisam desabafar, é meio que uma sessão de terapia para elas, sabe. É óbvio que você está pagando para o astrólogo falar o que ele está vendo ali, mas se a pessoa está te procurando é porque ela tem alguma questão interna que não está bem resolvida. Então eu acho que é importante ouvir também. E todas as vezes que eu me consultei com algum astrólogo, eu não tinha muito espaço para ser ouvida. Benchmark, né, marqueteira, amor, eu tinha que procurar como que era que as pessoas estavam trabalhando nesse ramo também. E meu mapa astral explica um pouco essa dificuldade, essa limitação que eu colocava para aumentar o preço das coisas que eu fazia. A minha casa 2, que fala sobre o dinheiro que a gente ganha e como a gente gera esses recursos, tá em Leão, graças a Deus. E eu tenho Marte, regente de Áries, nesse signo de Leão lá dentro da minha casa 2. Graças a Deus, amor vai meio pequenita para correr atrás do seu, entendeu? Mas eu também tenho um asteroide que se chama Quiron lá. E falando muito superficialmente por enquanto, vou aprofundar um pouco mais para frente, ele fala sobre feridas que a gente carrega na alma. Então minha casa 2 é meio que glória a Deus, aleluia, arrepiei com ai meu Deus do céu, o que que eu faço com isso aqui? Essa energia de leão com Marte lá dentro sempre fizeram com que eu quisesse ganhar algum dinheiro. Já contei em episódios anteriores, né, de muitas outras coisas que eu fiz no paralelo para ganhar dinheiro. Estando empregada no CLT ou fora dele, eu sempre dou um jeitinho e as coisas fluem naturalmente quando eu coloco essa energia em movimento. O desafio é mais ligado a Quiron. Mas antes de entrar nesse Quiron, tem um personagem que é importante de contextualizar, a minha mãe. Eu já contei em episódios anteriores o quanto a vida dela foi difícil, não dá pra romantizar. Ela perdeu a mãe aos 3 anos, o pai alcoólatra aos 12. Nessa idade, ela teve que mudar para outra cidade para ir trabalhar como doméstica para uma família que ela não conhecia, em troca de teto e de comida. Depois, casou-se com meu pai, passou a ser dona de casa, mãe de 3 filhos, uma baita empreendedora. Minha mãe trabalha muito, mas ela nunca foi a dona do dinheiro, ela nunca foi a gestora do dinheiro, até que a vida fez com que ela precisasse ser. Em 2020, meu pai sofreu um acidente que causou 2 tumores na cabeça dele. Ele teve que ficar quieto em casa por 2 anos depois das cirurgias para fazer com que isso regredisse e não tivesse os efeitos colaterais que seriam gravíssimos que poderia ter. Foi muito difícil para o meu pai, geminiano com ascendente em leão, uma pessoa super inquieta, ficar dentro de casa quietinho, né. Mas a minha mãe conseguiu fazer isso acontecer. Ela passou a abraçar todos os afazeres que meu pai tinha, fora os que ela já fazia. Passou a gerir
tudo da operação de uma das lojas mais antigas da cidade, um comércio que tem muitos produtos, muitos fornecedores, algumas funcionárias, e também as fazendas. Não precisa achar que meu pai é milionário, aqueles grandes fazendeiros de Goiás que muita gente imagina assim, não. Tem algumas fazendinhas, um gado ali, mas não é a coisa que dá mais dinheiro no agro. Não é o que dá mais dinheiro, mas dá um trabalho. Aquela mulher que durante toda a vida serviu os outros, passou a liderar essas operações e não liderar de qualquer jeito. Ela fez com que tanto a loja quanto a fazenda passassem a prosperar muito mais do que quando elas estavam só sob o comando do meu pai. Não diminuindo o trabalho do meu pai. As pessoas fazem coisas de jeitos diferentes. E ela conseguiu, mesmo não sendo letrada em educação financeira, em gestão de negócios, em nada disso, a fazer aquela roda girar, aquelas rodas girarem de uma maneira muito competente. Imagina fazer gestão de fazenda, fazer gestão de peão de roça. Ela nunca tinha entrado nessa seara, mas ela descobriu como ela tinha que fazer cada uma das coisas, com uma belíssima virginiana, questionava tudo e executava da forma mais bem feita que ela podia fazer. Que orgulho que eu tenho dessa mulher. Foi ali, aos mais de 50 anos, que ela iniciou sua relação com a vida bancária. Imagina, com uma loja, com uma fazenda na mão, aqueles gerentes de banco ficam loucos para te empurrar empréstimo, para te colocar um investimento que eu que trabalhei em banco sei bem como é que funciona isso. Não são todos, mas acontece. Mas ela não baixava a cabeça não, meu amor. Não baixou a cabeça para nenhum deles. Por mais que muitas pessoas na cidade, nos bancos, tentassem colocar ela naquela caixinha de não, você não sabe como que isso aqui funciona, a bicha não baixava a guarda não. E detalhe, ela fez tudo isso sem deixar de cuidar da casa, da comida, do meu pai que estava doente e dos seus filhos. Os curiosos em astrologia já podem ter ouvido que Quiron fala sobre feridas que a gente carrega na alma, mas vai um pouco além disso. Na mitologia, Quiron era um centauro que, diferente dos demais, nasceu de uma relação extraconjugal entre Cronos e Filira. Enquanto os outros centauros eram relacionados a uma energia de impulso e embriaguez, Quiron foi criado por Apolo e passou a desenvolver habilidades de medicina, de cura, de artes e de equilíbrio, o oposto dos seus semelhantes. Em pouco tempo, ele passou a ser mestre deles. Até que teve um confronto com outros centauros em que uma flecha envenenada atingiu Quiron, e como ele era imortal, filho de Cronos, senhor do tempo, Saturno, ele não morreu, mas ele teve que passar a conviver com aquelas feridas por muitos e muitos anos. Mesmo sendo conhecedor de ervas medicinais, da medicina, da cura, ele não conseguia curar a própria ferida que carregava. Depois de um tempo convivendo com essas dores, ele prometeu a Zeus que abriria mão da sua imortalidade para curar um outro centauro que também estava passando por uma situação dolorosa. E foi assim, através da libertação do outro, que ele conseguiu a sua libertação. E assim ele se foi. Um Quirão em Leão pode levantar questões sobre autoestima, falta de merecimento, desvalorização, ainda mais estando na casa 2 e nesse signo, como tá no meu mapa. Ainda bem que eu tenho um Marte lá para me salvar também, né? Os astrólogos mais estudiosos desse asteroide atribuem significados mais profundos, como o fato de que aquilo que mais dói na sua vida é aquilo que mais te desenvolve consciência. É onde você consegue desenvolver habilidades extraordinárias justamente porque teve que aprender a conviver com aquilo na prática, e não foi simples. Foram quase 10 anos no mundo corporativo e com a astrologia correndo em paralelo. E eu confesso que mais ou menos nos últimos 3 anos que eu comecei a ganhar dinheiro de uma forma mais relevante, mas ainda assim eu sabia que estava distante do lugar onde eu poderia chegar com a entrega que eu fazia, ou com o potencial que eu sabia que eu tinha aqui dentro. Na astrologia, pelo que eu vejo do mercado, eu sei que dá para aumentar muito o valor das consultas que até ano passado eu fazia, mas eu nunca segui com essa ambição desenfreada de colocar o maior valor que eu poderia cobrar nesse tipo de consulta, porque para mim a beleza da astrologia é tornar essa ferramenta acessível à maior quantidade de pessoas possíveis, para que elas entendam como essa ferramenta pode ser esclarecedora em relação à sua vida, seja a sua vida como um todo, seja o que vai acontecer no próximo ano, no próximo mês, na próxima semana. E aumentar esse preço nesse nível que eu vi o mercado praticando, faria com que muitas pessoas que eu atendia, que são especiais para mim, sejam pessoas que eu conheço intimamente, sejam pessoas que eu passei a conhecer pelos mapas astrais, não pudessem se consultar comigo. E eu não queria isso. Eu não queria atender só quem tem um poder aquisitivo altamente elevado e que pudesse pagar R$ 1.600 numa consulta de mapa astral.
Das coisas que mais me fazem feliz com esse trabalho é quando as pessoas voltam e contam o que aconteceu depois que eu li a Revolução Solar ou os trânsitos astrológicos daquela pessoa. E esse podcast nasce dessa felicidade. Em breve vocês vão entender um pouquinho melhor isso. Eu contei nos episódios anteriores sobre as minhas recentes saídas do mundo CLT, e em uma das oportunidades que eu tive nesse mercado, eu cheguei a ser oferecida a um cargo de gestão de um salário maior para não pedir demissão. Mas aquele dinheiro a mais que ia entrar não ia compensar a minha energia que estava sendo drenada, a minha felicidade que já tinha sumido. Então eu preferi a demissão. Mas quando a gente fala sobre dinheiro, não é só exatamente sobre o que a gente produz individualmente. Existe o dinheiro compartilhado, não existe? Heranças, casamentos, bônus, comissões, empréstimos, são todos tipos de dinheiro que de alguma forma tem um grupo envolvido, não é só você. E quando a gente fala de dinheiro compartilhado com outras pessoas, tem uma coisa que a gente não pode esquecer: não existe dinheiro compartilhado sem negociação de poder. Não existe dinheiro compartilhado sem negociação de poder. Não esqueça essa frase, principalmente as mulheres. Eu já cansei de fazer leituras de mapas astrais em que, quando entra nesse mérito do dinheiro compartilhado, seja herança, seja dinheiro do casal, o tema esquenta e geralmente é de um jeito ruim. São várias histórias em que, é claro, a mulher se lasca, ou quando a gente está falando de divisão de bens familiares, você tinha parentes ali que eram super próximos, pessoas super queridas, mas chegou a hora de fazer a partilha de bens ali, você vê a verdadeira face das pessoas, e geralmente ela não é muito bonita. Ou melhor, trabalhando no mercado financeiro, uma das coisas mais bonitas que tem no mercado financeiro para você é quando o dinheiro do bônus cai na sua conta. Só que até esse momento chegar, existe a apuração de metas, existe a calibração dos resultados, e aí, meu amor, quem era seu amigo começa a ficar um pouco esquisito, seu comportamento passa a ser observado de uma maneira um pouco mais cuidadosa no momento da apuração do bônus, porque, né, o volume total de dinheiro que tem para ser distribuído é um. Agora, que parcela que vai para cada pessoa é uma coisa que pode ter influência de uma ou outra conversa que acontece debaixo das portas ali, e nessa época a coisa fica feia, viu? É salve-se quem puder. Porque afinal, se um coleguinha tá tendo um comportamento um pouquinho fora da linha, deixa eu fazer ele bem claro para os líderes aqui, porque, né, vai que eu consigo tirar um pouquinho dele e colocar um pouquinho mais no meu bolso. Isso acontece muito no mercado financeiro. Daí a importância de você entender no seu mapa astral a diferença entre a casa 2, o meu dinheiro, e a casa 8, o nosso dinheiro. Quem coloca o dinheiro? Quem toma as decisões? Quem assume o risco? Quem perde a autonomia? Geralmente alguém vai perder nessa conta. E posso te contar um spoiler? Não é a pessoa que controla o dinheiro. A minha casa 2 é em Leão e eu tenho Marte lá dentro. Eu tenho um impulso para fazer o meu próprio dinheiro. Eu tenho pânico de depender de outras pessoas para ter dinheiro. E a minha casa 8, que fala do nosso dinheiro, é em Aquário, que é um signo da coletividade. Só que eu tenho Saturno lá dentro, que fala sobre certas restrições e de trabalho duro. Então, na minha cabeça, sou eu trabalhando comigo por conta própria para ter meu dinheiro e ponto final. Meus pais sempre me incentivaram a trabalhar. A palavra que mais define meu pai é trabalho, e não podia ser diferente, né? Ele perdeu o pai aos 12 anos, teve que passar a trabalhar com essa idade, passar a ser alicerce da mãe e da irmã dele naquela época. Depois, como pai de família, tem 4 filhos. É óbvio que ele sempre estava correndo atrás do dele. Eu aprendi que as coisas não caem de mão beijada na sua vida. Não que isso seja igual para todo mundo, eu vejo muitas pessoas que conseguem com que as coisas caiam um pouco mais de mão beijada na vida, mas eu não espero que isso aconteça comigo. Na verdade, isso não me traz nenhum tipo de prazer. Eu gosto de ver o resultado das coisas que eu produzo. É como eu disse um pouco antes, a beleza da astrologia, das pessoas voltarem e te agradecerem pelo que você falou sobre a vida delas, é uma coisa que não tem preço, é uma coisa inestimável. E é um trabalho. Quando eu vejo séries como O Conto de Aia, ou leio livros como Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que eu já citei em 2 episódios anteriores e estou reforçando, não é à toa, eu só me lembro do conselho que a minha mãe me deu a vida inteira, né, de trabalhar, estudar e não depender dos outros, principalmente de homens. Nesse livro, a Virginia faz uma reflexão profunda sobre por que naquela época não existiam grandes escritoras
ou grandes artistas reconhecidas. Isso há 100 anos atrás, se eu não me engano, foi em 1929 que esse ensaio foi lançado. Mas ainda hoje essa reflexão é válida e se resume basicamente ao fato de que é preciso um espaço próprio e liberdade financeira para você produzir. Daí o título do livro, Um Teto Todo Seu. Para quem assistiu o episódio 2, eu falei errado na afobação de falar as coisas de uma vez, mas é esse o título, Um Teto Todo Seu. Tá bom, divas? Vão em busca dele, tá? Seu, não de macho. E na série O Conto de Aia, mesmo as mulheres da elite, casadas com comandantes, eram submetidas às vontades dos seus maridos. E vê hoje em dia esse discurso da esposa recatada do lar voltando às redes sociais de uma forma romantizada, com vídeos bonitos, belíssimos das esposas recatadas, mas que no fundo a gente sabe que está disfarçando coisas muito mais sombrias. Existe o controle financeiro, o controle religioso, o controle político, o controle de comportamento, o controle da vida das mulheres. Quantas histórias de mulheres que ouviram dos seus maridos ou namorados que: "Não, deixa de trabalhar, você não precisa disso, fica em casa, cuida dos filhos, cuida da casa", e aí você vê aquele processo de uma mulher que era linda, criativa, iluminada, com cabelão, com roupas maravilhosas, se tornar numa figura apagada, xoxa, sem graça, um cabelo que era lindo passar a ser preso, um corpo que se mostrava nas roupas e não de uma forma vulgar, passar a ser completamente escondido, um comportamento que era alegre e expansivo passar a ser retraído, as companhias passarem a se limitar àquele homem que fica dentro daquela casa. Será que isso é certo? Será que isso faz bem? A mulher acaba com a liberdade cerceada em troca de migalhas financeiras, né? E não sou só eu que falo isso, né? Tá na literatura, nos jornais, nos cinemas, nas consultas de mapas astrais. Muitas das histórias de feminicídio que a gente ouve falar, que infelizmente tem aumentado cada vez mais, começam exatamente como eu contei um pouco antes aqui. Um homem que te promete mundos e fundos e que depois quer te controlar a um nível que eventualmente pode chegar nesse lugar um pouco mais perigoso. E a mulher acaba perdendo a própria vida. Se não de forma literal, de forma figurada. E fica presa vivendo naquele círculo pequenininho que o homem definiu para ela. Minha casa 8 é em Aquário, um signo que pensa muito na liberdade, na individualidade, na defesa dos direitos humanos, na equidade de gêneros. Então, eu me recuso a me colocar nesse lugar de dependência do outro, mesmo podendo ter acesso a recursos compartilhados. Tendo Saturno ali dentro, eu não quero pensar na herança que eu posso receber de quem veio antes de mim. Eu quero pensar na herança que eu posso produzir e deixar para os próximos que virão depois de mim. Sejam meus filhos, se é que um dia eu vou tê-los, seja para a sociedade, através de um trabalho que possa vir de um lugar muito profundo e de conceitos abstratos, como, por exemplo, a astrologia. Casa 8, assuntos profundos, complexos, abstratos, em aquário, complexo, abstrato. Astrologia. Por muitos anos era o mercado financeiro. Combina muito com esse Marte em Leão na minha casa 2. Eu acho engraçado que teve um banco que eu trabalhei, que na porta dele tinha uma escultura de uma onça, uma coisa muito leonina, assim, né. E meu mapa astral tem muito isso, eu tinha esse tesão por trabalhar no mercado financeiro. Mas eu também comecei a me permitir explorar o meu lado criativo, o meu lado artístico, e isso também é muito leonino. Quando a gente pensa nos signos originários de cada casa astrológica, a casa 5 é naturalmente regida por Leão, que fala sobre criatividade, hobbies, coisas que você gosta, que nutrem a sua criança interior. Isso é muito leonino. Essa minha casa tá em Escorpião e Plutão, o seu regente pela astrologia moderna, tá lá dentro. Todo mundo sabe que Escorpião é um signo meio 8 ou 80, né? Tem muita sombra, mas também tem muita luz. E isso explica muito o fato de, por muitos anos, o meu lado criativo ter ficado escondido, não explorado, de eu ter me dedicado a trabalhos que racionalmente trariam mais prosperidade, engenharia, marketing, mercado financeiro, e deixei de lado, escondi as coisas que eu amo fazer, desenhar, dançar, contar histórias. Esse resgate está começando a aparecer na superfície agora, mas eu passei por muitos e muitos anos remoendo aquela lama para conseguir sair desse lugar sombrio. Lembra que eu expliquei para vocês no primeiro episódio que sempre que a gente for analisar uma casa do mapa astral, a gente tem que buscar cadê o planeta que rege aquele signo?
Quando eu olho minha casa 5, que é essa casa que fala sobre projetos criativos, ela está em Escorpião. O outro regente de Escorpião é Marte. Marte está onde? Na minha casa 2, que é a casa do dinheiro. Então, por que não me permitir que a minha criatividade, a minha sensibilidade seja a fonte de geração de riqueza para minha vida e para a vida dos outros? Eu tenho entendido que o caminho pode ser por aí. Há 2 anos e meio, quando eu me mudei para Ilhabela, a ideia era trabalhar com astrologia. Mas os traumas difundidos pela sociedade deixam a gente inseguro. E no primeiro mês deu tudo certo. O que eu fiz de dinheiro líquido era o que eu estava fazendo em São Paulo como analista sênior numa empresa global de tecnologia, então estava tudo bem. Só que, né, essas inseguranças fazem a gente pensar: "Pô, não vai ser todo mês que vai ser assim, isso não é uma coisa estável". E aí depois desse primeiro mês apareceu uma vaga de marketing aqui, eu pensei: "Pô, vai ser legal, vamos lá". Não, não foi legal. E hoje, 2 anos depois, eu estou nesse mesmo lugar de me permitir criar algo meu voltado para astrologia, agora muito diferente do passado, quando eu fazia só os atendimentos das consultas de mapas astrais. Essa mesma dinâmica segue acontecendo. Sei que não é por mal, as pessoas que me mandem isso podem continuar mandando, tá, gente? Não estou criticando ninguém, é mais uma reflexão interna mesmo sobre como a gente se permite fazer as coisas e como a sociedade também nos dá permissão para ocupar esses espaços que são nossos, mas que muitas pessoas às vezes não entendem. Eu sei que não é maldade, mas vira e mexe eu tenho recebido de colegas, de pessoas vagas para trabalhar no mercado financeiro, para trabalhar no mercado de tecnologia, e pela primeira vez eu tô de fato me permitindo focar em um projeto e criar algo 100% autoral, 100% meu, 100% identitário. Eu agradeço do fundo do meu coração. Sei que as pessoas que me mandaram isso é porque se preocupam comigo, são pessoas queridas, são porque viram a oportunidade, se lembraram de mim, e isso é de um carinho enorme. Mas eu também tô tendo que fazer um esforço pra não ceder à pressão de voltar para aquele lugar antes de ter pelo menos tentado, antes de ter pelo menos me esforçado. E o meu receio é que, pô, vai aparecer uma vaga de uma empresa que seja muito legal, eu vou lá e pum, isso aqui morre e cai. E eu nem tive tempo de explorar, sabe. Eu não quero que isso aconteça de novo, eu já vivi isso antes. E aí, quando eu penso nesse projeto e reflito sobre a minha casa 2, né, que é a forma como eu ganho dinheiro, essa casa 2 corta em Leão. Cadê o regente de Leão? É o Sol. Meu Sol está na minha casa 11. Casa 11 fala sobre redes, comunidades, audiências, grandes massas. Meu Sol está conjunto a Mercúrio, que é o planeta da comunicação. Então faz muito sentido que, para além de ganhar dinheiro com um lado criativo associado à minha casa 5 em Escorpião, eu ganho dinheiro impactando grandes massas, comunicando pessoas, contando histórias, falando. Poderia ser marketing? Poderia. Mas pode ser astrologia também? Pode. Pode ser um podcast também? Pode super. O Sol, que representa a pessoa, no caso eu, está conjunto a Mercúrio, que é o planeta da comunicação, numa casa 11, que é uma casa de pessoas. Então eu tenho que botar minha carinha a tapa aqui e conversar com vocês. Espero que vocês estejam gostando, porque eu tô gostando muito de produzir. Alguns trancos e barrancos no começo do caminho, faz parte do início da jornada, a gente vai melhorando aos poucos e fazendo isso aqui acontecer. Como eu falei para vocês antes, não será um eterno monólogo sobre questões da minha vida e do meu mapa astral, é só pra gente começar a aquecer esse canal aqui, tá bom? No fim das contas, é sobre sair das sombras e mostrar para o mundo esse conhecimento que há 10 anos eu tenho desenvolvido, que eu sei que já impactou várias vidas, que eu tenho inúmeros relatos a respeito disso, e mostrar para o mundo. Saindo um pouco do mérito do dinheiro, tendo Marte em Leão na casa 2, a pessoa pode ter o ego um pouco aflorado? Pode. Não estou falando que eu não tenho, todo mundo tem um pouquinho aí, né. Mas eu também tenho Quiron em Leão, lembra da historinha dele lá? Antes de você entender em profundidade como isso se manifesta na sua vida e começar a trabalhar seu autoconhecimento, terapias, enfim, o que quer que seja para sair desse lugar, você pode passar por longos períodos de autoestima baixa. E eu passei muito por isso. Agora que eu tô começando a sair desse lugar e ver a grande gostosa que eu sou, a grande mulher competente que eu sou e que eu mereço ocupar os espaços que me são destinados. Para além de me dedicar e me permitir
produzir conteúdo, voltar para esse lado criativo, eu tenho passado a cuidar mais do meu corpo. Nos últimos 6 meses eu voltei a fazer academia por enxergar os efeitos que isso causa na velhice, de você não se cuidar, e isso resgata a sua autoestima de uma maneira que eu não esperava que fosse acontecer. O que o meu corpo tem mudado nesses 6 meses é uma coisa que eu não estava esperando. E nas últimas 2 semanas que eu resgatei uma coisa que desde criança eu amava muito fazer, que é dançar, fiz 2 aulas experimentais recentemente aqui na ilha, eh, isso me trouxe um brilho, isso me trouxe uma vontade de viver, isso, como eu falei para uma professora em uma das aulas, parece que eu soltei um bicho que estava preso dentro de mim naquelas aulas, sabe. Marte é uma energia de movimento, o meu é em Leão, eu preciso ter um brilho envolvido nisso, sabe. Você dançar, você fazer alguma coisa que é bela, e tendo Vênus em Áries também, né, esse movimento de arte para mim ele precisa ter um impacto. E tá sendo muito bonito me expressar através desses movimentos. Tinha anos que eu não fazia isso, sei lá, eu acho que eu lembro de dançar, dançar mesmo, né, numa aula, assim, em apresentações quando a gente estava na escola, quando eu era criança, mas a vaga lembrança que eu tinha das poucas apresentações escolares de dança que eu fiz na minha vida, era que eu gostava muito, e geralmente eu era aquela criança um pouco mais gordinha, eu não era a loirinha, magrinha, gostosa, então eu sempre era colocada um pouquinho de canto nessas apresentações. E muitas vezes, na hora que chegava o dia das apresentações, aqueles professores queriam me mudar de lugar com uma outra menina que estava na frente, que esteticamente poderia ser mais o padrão aceito pela sociedade, mas que não dançava tão bem, e isso causava um conflito com aquelas pessoas. Então, aquele Quirón em Leão meu, tipo, por mais que eu gostasse muito de dançar e quisesse aquele palco, eu não queria causar um conflito nas amizades que eu tinha, nas relações que eu tinha com aquelas meninas, então eu falava: "Não, pelo amor de Deus, não me coloca lá na frente, me deixa aqui quietinha no meu cantinho". Eu sempre tive dificuldade de ocupar esses espaços, mas agora eu tô me permitindo. Voltando para o tema dinheiro, os bancos, que é uma referência de trabalho que eu tive na vida, podem até ter salários, bônus astronômicos, mas o que aquilo suga de energia não vale o dinheiro que cai na sua conta, pelo menos não para mim, não mais nesse momento de vida em que eu tô. E não digo isso querendo que seja uma verdade absoluta para todo mundo, tá? Estou fazendo uma terapia astral aqui em relação ao meu mapinha astral. A gente precisa dos bancários. Só estou refletindo que talvez eu não vá mais ser uma delas. Acho que é muito importante a gente entender o que merece o nosso tempo, a nossa energia e o nosso dinheiro. Você pode ser um head de banco, mas você vai trabalhar às noites, antes das 9 horas da manhã, aos fins de semana. A cobrança e a pressão enorme que existem dentro de você muitas vezes vai dificultar que você curta um fim de semana com seus filhos. E digo isso porque eu já vi essas histórias com pessoas que eu conheço e que eu tive relação próxima. Então, quando eu estava vendo esse tipo de situação acontecer, eu comecei a me questionar: será que eu estou trabalhando para viver ou será que eu estou vivendo para trabalhar? Essa pergunta é daquelas capciosas na vida, quando você para refletir nela. Minha vida foi dedicada a trabalhar, a estudar, eu estava sempre ou numa empresa ou dentro do apartamento, o máximo que eu fazia era ir para o Ibirapuera. Eu abria mão de ganhar muito dinheiro em prol de estar sempre precisando aprender mais, ir para uma área, ir para outra área, ir para outra área, para me formar uma profissional mais completa. E quando eu vi, uma década tinha se passado. Esse tempo não vai voltar mais. Eu conheci muito pouco da cidade de São Paulo. Eu viajei muito pouco nessa época, mas eu trabalhei muito, muito. E quem me conhece sabe. É aquela pergunta do começo do episódio, né? O quanto aquilo custa e o quanto aquilo vale. A resposta é que depende do público com o qual você está falando. Mas um ponto é certo: dinheiro nem sempre compra liberdade, mas ele compra possibilidade de escolha. O marketing me ensinou que o preço é aquilo que o mercado está disposto a pagar. E a astrologia me mostrou que valor é aquilo que faz sentido para a alma das pessoas. E há 10 anos eu tenho visto as pessoas valorizarem bastante isso. Pela primeira vez, com terapia astral, eu estou me permitindo criar algo que pode vir a gerar renda de um lugar muito complexo e profundo do meu ser e da minha criatividade que por muitas vezes eu podei, mas eu não quero podar mais. Eu finalmente escolhi me permitir curar esse Quirón que eu tenho na minha casa 2
falando literalmente das minhas dores e dos meus processos nesses 33 anos de vida que eu tenho até aqui, e, em breve, falando de dores e histórias de outras pessoas também. Fica com esse spoiler aí. Obrigada pela sessão de terapia de hoje e até a próxima. Ai, arrepiei.